Uma jovem inocente perdida chorando. Lágrimas que se misturam com a chuva do deserto. Seus olhos âmbar, janelas de uma alma que foge. E ele, mãos curtidas pelo tempo, acariciando um amuleto que um dia pertenceu ao seu filho, preso no silêncio de sua dor. O destino os uniu quando ambos acreditavam que só lhes restava a solidão. Entre a terra seca e o céu infinito, descobriram que as feridas mais profundas podem sarar quando são compartilhadas. Se esta história ressoa em seu coração, presenteie-nos com o seu curtir, como quem oferece um abraço silencioso a quem sofre. E conte-nos, como você acha que termina esta jornada de duas almas quebradas que encontraram no outro o que pensavam ter perdido para sempre? O sol do entardecer tingia o horizonte de carmesim quando Elisa Moreira corria entre as pedras e a vegetação rasteira seca. O vento levantava poeira ao seu redor, misturando-se ao suor que lhe encharcava a testa e lhe embaçava a visão. Seus pulmões ardiam, queimados, pelo ar seco e pelo medo que se expandia dentro de seu peito como uma flor venenosa. Ao longe, vozes masculinas quebravam o silêncio do deserto. A perseguiam como a uma presa, 3 sombras alongadas que se esticavam sob o sol agonizante. Elisa não olhava para trás. Aos seus 24 anos tinha aprendido que olhar para o passado apenas retardava o caminho para a frente. Suas pernas, no entanto, começavam a falhar-lhe. O terreno traiçoeiro parecia conspirar contra sua fuga, pedras soltas que rolavam sob seus pés, arbustos espinhosos que arranhavam sua pele como lembretes de que este mundo não havia sido criado para a gentileza. Um instante de distração foi suficiente. Seu tornozelo dobrou-se entre 2 rochas e, antes que pudesse recuperar o equilíbrio, seu corpo se precipitou no vazio. A queda pareceu se estender por uma eternidade. O céu e a terra trocaram de lugar várias vezes antes que seu corpo impactasse contra o chão pedregoso do barranco. A dor a atravessou como um relâmpago, e então, misericordiosamente, tudo se desvaneceu em um profundo silêncio. Os últimos raios de sol acariciaram seu rosto imóvel, pintando sobre sua pele pálida promessas douradas que ela já não podia escutar. Horas depois, um cavaleiro solitário atravessava a planície. Alexandre Teixeira, um homem de 39 anos acostumado à solidão do deserto, cavalgava sem pressa. Sua silhueta recortada contra o céu noturno parecia fundir-se com a de seu cavalo, como se ambos fossem uma única criatura, nascida da escuridão e do silêncio. Sob o chapéu gasto, seus olhos escuros carregavam o peso de lembranças demais. Tinha amado e perdido. Uma esposa, um filho, e com eles a capacidade de crer em milagres. Agora vagava entre povoados esquecidos, aceitando trabalhos ocasionais, sempre evitando ficar o tempo suficiente para que alguém pudesse conhecer seus silêncios. O relincho inquieto de seu cavalo o alertou. Seguindo o olhar do animal, Alexandre distinguiu uma forma pálida entre as sombras do barranco. Desmontou com a cautela de quem aprendeu a desconfiar até do ar que respira. Aproximou-se lentamente, a mão descansando sobre o punho de sua faca, preparado para qualquer perigo. O que encontrou, no entanto, o desarmou mais do que qualquer ameaça. Uma mulher jazia entre as pedras, o rosto manchado de sangue seco, a perna torcida em um ângulo impossível. Seu peito movia-se quase imperceptivelmente sob o tecido rasgado de seu vestido. Alexandre ajoelhou-se ao seu lado, seus dedos ásperos, buscando o pulso no pescoço da desconhecida. «Ainda respira», murmurou para si mesmo, sua voz rouca pelo desuso. Com movimentos precisos nascidos de anos de sobrevivência, improvisou uma maca com sua manta de montaria. O deserto não perdoava os fracos, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Mas algo no rosto inconsciente daquela mulher despertou nele um instinto que ele cria morto, enterrado junto com as cinzas de sua antiga vida. O refúgio de Alexandre era uma velha cabana abandonada que usava em suas viagens. As paredes de adobe rachado ofereciam um abrigo precário contra o vento do deserto, e o teto de madeira rangia como se contasse histórias antigas cada vez que a brisa noturna o acariciava. Depositou a mulher sobre seu catre com um cuidado que suas mãos calejadas pareciam ter esquecido.
Acendeu o fogo com movimentos mecânicos, o resplendor das chamas desenhando sombras dançantes sobre as paredes nuas. Aqueceu a água, limpou as feridas, cortou tiras de couro para improvisar, talas. Seus dedos, acostumados ao peso das rédeas e das armas, moviam-se com uma delicadeza surpreendente. Durante 3 dias e suas noites, Elisa flutuou entre a consciência e a escuridão. Em seus momentos de lucidez, via um homem de costas, sempre ocupado, sempre silencioso. Não sabia se era real ou uma miragem criada pela febre. Sua mente, turva pela dor, regressava constantemente ao convento onde havia crescido depois de ficar órfã, às paredes brancas que haviam sido sua prisão e seu refúgio, a promessa de casamento que nunca desejou e da qual havia escapado, acreditando ingenuamente que poderia escolher seu próprio destino. Ao amanhecer do 4º dia, despertou completamente. Seu primeiro instinto foi defender-se. Levantou-se bruscamente, buscando algo que pudesse usar como arma. "Ninguém vai te fazer mal", disse Alexandre sem se virar, avivando o fogo para preparar café. "Já te fizeram bastante." A voz do homem, profunda e serena como água de poço, a surpreendeu. Não havia ameaça. Nela, apenas uma aceitação resignada, como se estivesse acostumado a encontrar criaturas feridas em seu caminho. "Por que está me ajudando?" perguntou Elisa, sua própria voz áspera pela sede e pelo medo. Alexandre encolheu os ombros, um gesto tão leve que mal alterou sua silhueta. "O deserto já tem mortos suficientes." Não houve mais perguntas naquele dia, nem respostas que pudessem satisfazer o que realmente queriam saber. Que tipo de destino havia cruzado seus caminhos solitários? Os dias adquiriram um ritmo próprio na pequena cabana. Alexandre saía ao amanhecer, cuidava de seu cavalo, caçava, reparava o que precisava ser reparado. Regressava ao entardecer, sempre com algo para compartilhar: carne de coelho, raízes comestíveis, às vezes um punhado de bagas silvestres que encontrava nos oásis escondidos que só ele parecia conhecer. Elisa observava cada um de seus movimentos do catre. Seus olhos, da cor do âmbar sob a luz do fogo, seguiam o homem com uma mistura de curiosidade e cautela. Havia aprendido a ler seus silêncios, a forma como evitava olhá-la diretamente, como seus ombros se enrijeciam quando ela tentava se mover, o cuidado quase cerimonioso com que trocava os curativos de sua perna. Pouco a pouco, a dor foi cedendo. Uma manhã, enquanto Alexandre estava fora, Elisa atreveu-se a apoiar o pé no chão. Suas pernas tremeram, como as de um filhote de cervo recém-nascido, mas não cederam. Encontrou um bastão que Alexandre havia deixado perto, provavelmente para esse mesmo propósito, e o usou como muleta improvisada. Deu um passo, depois outro. A dor era aguda, mas suportável. Quando Alexandre regressou e a encontrou de pé, varrendo desajeitadamente o chão de terra, parou na porta. Uma emoção indefinível cruzou seu rosto, tão rápida quanto uma nuvem de verão. "A perna sarará mais rápido se você descansar", disse pendurando seu chapéu em um prego na parede. "Já descansei o suficiente", respondeu ela, sem parar de varrer. "Não sou uma inválida." Algo parecido com um sorriso se desenhou nos lábios de Alexandre, tão breve que Elisa duvidou ter visto realmente. "Ninguém disse que você é." Naquela noite compartilharam o jantar sentados em frente ao fogo. O silêncio entre eles havia mudado. Já não era um muro, mas um espaço compartilhado onde ambos podiam respirar sem se sentirem ameaçados. As noites no deserto eram frias, com um céu tão limpo que parecia um manto de veludo negro salpicado de diamantes. O vento assobiava entre as rachaduras das paredes, e o fogo crepitava no centro da sala, projetando sombras dançantes sobre os rostos de Elisa e Alexandre. Foi durante uma dessas noites que Elisa começou a falar. As palavras surgiram dela como água de uma nascente longamente contida, primeiro em um fio tímido, depois em uma torrente impossível de deter. Contou-lhe sobre o convento onde havia crescido após a morte de seus pais, sobre as freiras que a haviam criado com mãos firmes, mas frias, sobre os muros brancos que encerravam seu mundo. Falou-lhe de como, ao completar 23 anos, a haviam prometido a um fazendeiro da região, um homem que mal conhecia,
mas cuja riqueza garantiria a sobrevivência do convento. Na noite anterior ao casamento eu fugi, disse, seu olhar fixo nas chamas. Acreditei que poderia encontrar um lugar onde ser livre, onde ninguém decidisse por mim. Mas o mundo exterior acabou sendo mais perigoso do que eu imaginava. Alexandre escutava em silêncio, suas mãos ocupadas em entalhar um pedaço de madeira com sua faca. Não interrompeu, não julgou. Quando Elisa terminou seu relato, ele simplesmente assentiu, como se compreendesse perfeitamente o impulso de fugir, de buscar algo diferente do que o destino parecia ter escrito para ela. E você? Perguntou ela, reunindo coragem. De que você foge? Os dedos de Alexandre pararam sobre a madeira. Por um instante, pareceu que ele não responderia. Depois, com voz baixa, mas firme, começou a falar. Contou-lhe sobre a pequena fazenda que havia construído com suas próprias mãos, sobre a esposa que amara com uma intensidade que o surpreendia até agora, sobre o filho que havia nascido durante uma tempestade de primavera. Não entrou em detalhes sobre como os havia perdido. Uma epidemia, um médico que chegou tarde demais, túmulos cavados sob a chuva. Mas Elisa pôde sentir o peso dessa dor em cada palavra não pronunciada. Depois de enterrá-los, queimei a fazenda, concluiu, seus olhos refletindo a dança das chamas. Não restou nada, pelo que valesse a pena ficar. Naquela noite, quando o fogo se reduziu a brasas e o frio se infiltrou sob os cobertores, ambos permaneceram acordados, conscientes da presença um do outro, das histórias compartilhadas que agora flutuavam entre eles como um terceiro ser vivo na cabana. Uma manhã, enquanto Alexandre reparava o teto da cabana, Elisa encontrou algo entre seus pertences. Era um pequeno amuleto de prata, uma figura desgastada que parecia representar um anjo com as asas quebradas. Segurou-o na palma da mão, sentindo seu peso, imaginando a história que poderia esconder. Quando Alexandre entrou e a viu com o amuleto, ficou imóvel na porta. Seu rosto, normalmente impassível, ficou tenso. Sinto muito, disse Elisa rapidamente, estendendo a mão para devolvê-lo. Não devia ter tocado em suas coisas. Alexandre atravessou a sala em 2 passadas, mas em vez de arrebatar o amuleto, sentou-se ao seu lado no catre. Seus dedos roçaram os dela ao pegar a pequena figura. Era do... Meu filho, disse sua voz quase inaudível. Eu o dei no dia em que nasceu, ele o usava sempre pendurado no pescoço. Elisa conteve a respiração. Era a primeira vez que Alexandre mencionava seu filho sem que a sombra da dor imediata cruzasse seu rosto. É lindo, murmurou. Está quebrado, respondeu ele, como tudo o que resta daquela vida. Em um impulso que surpreendeu a ambos, Elisa cobriu a mão de Alexandre com a sua. As coisas quebradas também podem ser bonitas. Permaneceram assim por um longo momento, suas mãos unidas sobre o amuleto, uma ponte frágil estendida sobre o abismo de suas perdas. Naquela tarde, enquanto preparavam o jantar em um silêncio cúmplice, Alexandre tirou algo do bolso de sua camisa. Era um colar feito com um cordão de couro e uma pequena pedra polida pela água, com veios que brilhavam como ouro líquido sob a luz do fogo. Eu a encontrei no rio há alguns dias, disse, oferecendo-a a Elisa. Pensei que você poderia querer. Elisa pegou o colar, assombrada, pelo gesto e pela beleza simples da pedra. Não eram necessárias mais palavras. Ela entendia o que significava, um reconhecimento, um presente, talvez até uma promessa. Colocou-o no pescoço, a pedra descansando logo acima de seu coração. O som de cascos se aproximando quebrou a paz da tarde. Alexandre, que estava cortando lenha fora da cabana, ficou imóvel, o machado suspenso no ar. Elisa, que costurava um rasgo em uma de suas camisas, sentiu o coração parar no peito. 3 cavaleiros se aproximavam do sul, suas silhuetas recortadas contra o céu como presságios de tempestade. Alexandre entrou na cabana com passos rápidos e silenciosos. São eles, sussurrou Elisa, o medo constringindo sua garganta. Os que estavam me perseguindo. Alexandre assentiu uma única vez. Não precisava perguntar como ela sabia, nem quem eram exatamente. O medo nos olhos de Elisa era a resposta suficiente. Fique aqui, ordenou, pegando seu rifle da parede. Não faça barulho. Saiu antes que ela pudesse protestar, fechando a porta atrás de si.
Elisa aproximou-se da pequena janela, seu corpo tremendo como uma folha ao vento. Viu Alexandre de pé em frente à cabana. O rifle não apontava diretamente para os recém-chegados, mas descansava visivelmente em suas mãos. Os cavaleiros pararam a uns 20 metros. O que parecia ser o líder, um homem de ombros largos e barba espessa, falou com voz que o vento transportava até Elisa. "Estamos procurando uma mulher", disse. "Jovem, cabelo escuro. Fugiu do convento de Santa Rosa antes do casamento. É propriedade de meu irmão." Alexandre permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de pedra. "Não vi nenhuma mulher", respondeu sua voz tranquila, mas firme. "Só há poeira e pedras em 20 quilômetros ao redor." O líder examinou a cabana, seus olhos semicerrados pelo sol. Elisa conteve a respiração, pressionando seu corpo contra a parede, fora do alcance da janela. "Se importa se dermos uma olhada?" perguntou o homem, embora seu tom deixasse claro que não era realmente uma pergunta. O rifle de Alexandre moveu-se quase imperceptivelmente. Sua postura mudou o suficiente para comunicar sua resposta. "Me importo", disse simplesmente. A tensão crepitava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Os três homens trocaram olhares. Elisa podia sentir suas intenções como um peso físico, a violência contida que emanava deles. "Este não é seu assunto, forasteiro", advertiu o líder. "A mulher deve voltar. Há compromissos a cumprir. A única coisa que há em minha terra é o que eu digo", respondeu Alexandre, sua voz tão fria quanto o aço. "E eu digo que sigam seu caminho." Durante um momento eterno, ninguém se moveu. Elisa podia ouvir as batidas de seu próprio coração, tão fortes que temeu que os homens lá fora também pudessem escutá-los. Finalmente, o líder cuspiu no chão e puxou as rédeas de seu cavalo. "Voltaremos", prometeu, "com mais homens. E então você não será tão valente." Alexandre não respondeu. Permaneceu imóvel, como uma estátua esculpida na paisagem desolada, enquanto os três cavaleiros davam meia volta e se afastavam a trote. Só quando desapareceram no horizonte, Elisa se atreveu a respirar novamente. Suas pernas cederam e ela deslizou até o chão. As lágrimas que havia contido agora corriam livremente por suas bochechas. Alexandre entrou na cabana, apoiou o rifle contra a parede e ajoelhou-se em frente a ela. Com uma delicadeza que contrastava com a dureza que havia mostrado minutos antes, secou suas lágrimas com o polegar. "Eles voltarão", murmurou ela, sua voz quebrada pelo medo. "E será minha culpa se te fizerem mal." "Ninguém decide por nós", respondeu ele, as palavras simples, mas carregadas de significado. "Nem eles, nem o destino, nem os fantasmas do passado." Naquela noite, enquanto o vento uivava ao redor da cabana como um animal ferido, Elisa compreendeu que havia encontrado algo mais valioso do que a liberdade que havia buscado. Havia encontrado alguém disposto a defendê-la sem pedir nada em troca. Os dias seguintes transcorreram em um estado de alerta constante. Alexandre reforçou as janelas da cabana, preparou armadilhas ao redor do perímetro, ensinou Elisa a disparar o velho revólver que guardava sob seu travesseiro. A ameaça dos perseguidores pairava sobre eles como uma tempestade em formação, alterando o ritmo pausado que haviam construído. Elisa notava a mudança em Alexandre. Seu silêncio, antes tranquilo, agora estava carregado de tensão. Seus olhos escrutinavam constantemente o horizonte, e suas mãos, que antes se moviam com deliberada calma, agora pareciam sempre prontas para alcançar uma arma. Uma noite, enquanto jantavam o guisado que Elisa havia preparado, ela reuniu a coragem para abordar o que realmente a atormentava. "Você deveria me deixar ir", disse, as palavras caindo entre eles como pedras em um lago. "Esses homens não vão parar, e não é justo que você arrisque sua vida por alguém que mal conhece." Alexandre levantou o olhar de seu prato, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "É isso que você quer? Ir embora?" A pergunta flutuou entre eles, carregada de significados não expressos. Elisa se deu conta de que, pela primeira vez em sua vida, alguém estava realmente lhe perguntando o que ela queria, sem assumir a resposta. "Não", admitiu finalmente, sua voz apenas um sussurro. "Não quero ir embora, mas tenho medo do que possa te acontecer por minha causa." Alexandre estendeu sua mão sobre
A mesa rústica, seus dedos roçando os dela em um gesto que expressava mais do que qualquer palavra. O medo é como o vento do deserto, disse. Você não pode detê-lo, mas pode construir refúgios contra ele. Elisa entrelaçou seus dedos com os dele, surpresa pela naturalidade do gesto, por como suas mãos tão diferentes se encaixavam perfeitamente. E se eu não for forte o suficiente para enfrentá-lo? Ninguém é sozinho, respondeu Alexandre. Por isso os lobos caçam em matilha e as pessoas constroem povoados. Naquela noite, enquanto o fogo se reduzia a brasas, Elisa compreendeu que a verdadeira batalha não seria travada contra os homens que a perseguiam, mas contra o medo que havia guiado cada uma de suas decisões até agora. O medo de não ser suficiente, de não merecer sua liberdade, de não ser digna do sacrifício que Alexandre estava disposto a fazer por ela. A lua cheia banhava o deserto com uma luz prateada que transformava as dunas em ondas congeladas no tempo. Elisa e Alexandre estavam sentados fora da cabana, envoltos em cobertores contra o frio noturno. O céu parecia tão próximo que Elisa sentia que poderia alcançar as estrelas apenas esticando a mão. Minha mãe me ensinou a reconhecer as constelações, disse, quebrando o silêncio. Ela dizia que eram histórias escritas no céu pelos deuses, para que nunca esquecêssemos que há algo maior do que nós. Alexandre seguiu a direção de seu olhar. Meu pai dizia que eram buracos no chão do céu, por onde se infiltrava a luz do paraíso. Elisa sorriu surpresa pela imagem poética vinda de um homem tão taciturno. Você sente falta dela? Perguntou. De sua esposa. A pergunta surgiu dela sem premeditação, nascida da intimidade que a noite e a solidão compartilhada haviam criado entre eles. Alexandre permaneceu em silêncio por tanto tempo que Elisa temeu ter cruzado uma linha invisível. Quando finalmente falou, sua voz continha uma honestidade crua que a estremeceu. Todos os dias, disse, mas já não dói como antes. É como uma cicatriz. Está sempre ali, te lembra o que você perdeu, mas já não sangra quando você a toca. Estendeu a mão sob a luz da lua, mostrando-lhe uma cicatriz longa e pálida que atravessava sua palma. Eu a fiz cavando os túmulos deles. A pá quebrou e o cabo lascado me cortou. Nem sequer notei até que terminei de enterrá-los. Elisa pegou sua mão entre as suas, traçando com seus dedos a linha que marcava sua pele, como se pudesse sarar uma ferida fechada há tanto tempo. Às vezes penso que a dor é a única coisa real que temos, murmurou. Todo o resto pode ser um sonho, uma miragem do deserto. Mas a dor sempre te lembra que você está vivo. Isto também faz. As mãos de Alexandre emolduraram seu rosto com infinita delicadeza, como se temesse que ela pudesse quebrar sob seu toque. Seus olhos buscaram os dela, pedindo permissão, oferecendo uma verdade que ambos haviam estado evitando desde que seus caminhos se cruzaram. Elisa fechou a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo que tinha o sabor de promessas não ditas e de um futuro que, pela primeira vez, não parecia uma ameaça, mas uma possibilidade. O beijo foi breve, quase tímido, mas carregado de um significado que transformava o mundo ao seu redor. Quando se separaram, Alexandre apoiou a testa na dela, suas respirações se misturando no ar frio da noite. Não sei o que o amanhã nos reserva, sussurrou. Não posso te prometer segurança em um mundo que nunca a oferece. Não te peço promessas, respondeu Elisa. Apenas este momento, e talvez o próximo. Sob o olhar atento das estrelas, duas almas feridas pela vida encontraram um refúgio inesperado, um no outro. O amanhecer chegou com uma quietude que parecia pressagiar grandes mudanças. A luz filtrava-se pelas pequenas fendas da cabana, desenhando padrões dourados sobre o chão de terra batida. Elisa acordou para encontrar Alexandre já de pé, empacotando metodicamente provisões em alforjes de couro. Gasto. Seus movimentos precisos e econômicos revelavam uma determinação que ela não havia visto antes nele. O que você está fazendo? Perguntou, a ansiedade apertando imediatamente seu peito como uma mão invisível. Alexandre virou-se para ela e, por um instante fugaz, Elisa viu algo novo em seus olhos. Não o habitual muro de contenção, mas uma janela aberta para emoções que ele raramente permitia mostrar.
Seu rosto, normalmente impassível, parecia incomumente suave sob a luz âmbar do amanhecer. Precisamos ir, respondeu sua voz baixa, mas firme. Este lugar já não é seguro. A realidade da situação atingiu Elisa com renovada força. Não era apenas uma intuição. Alexandre havia tomado uma decisão baseada em algo concreto. Os homens que a procuravam voltariam talvez com mais homens, talvez armados com algo mais do que ameaças. A promessa do líder ressoava em sua memória como um presságio funesto. Voltaremos, com mais homens. Você viu algo? Perguntou, levantando-se do catre e começando a recolher seus escassos pertences. Eles voltaram. Alexandre negou com a cabeça, mas seu olhar se dirigiu para a janela, para o horizonte onde o sol começava a elevar sua coroa ardente sobre as dunas. Ainda não, mas vão voltar, disse, amarrando uma corda ao redor de um fardo de cobertores. Vivi o suficiente para reconhecer quando uma tempestade se aproxima, mesmo quando o céu ainda parece limpo. Suas mãos pararam um momento sobre um pequeno objeto envolto em tecido. Ele o desembrulhou com cuidado, revelando o amuleto de prata em forma de anjo com as asas quebradas. Contemplou-o por um longo instante antes de guardá-lo no bolso interior de sua jaqueta, perto do coração. Para onde vamos? Perguntou Elisa, enrolando seus próprios cobertores, consciente da necessidade de se mover rapidamente, mas também do peso da pergunta. Não era apenas um destino geográfico que ela inquiria, mas uma direção para suas vidas entrelaçadas. Ao norte, há um povoado mineiro onde ninguém faz perguntas, disse Alexandre, fechando o último alforje com um movimento decidido. Um lugar chamado Perdição. Soa pior do que é. As pessoas lá têm seus próprios segredos, suas próprias razões para estarem longe da civilização. Podemos começar ali, ver para onde o caminho nos leva depois. Elisa parou na metade de um movimento, a implicação de suas palavras ecoando em sua mente como uma pedra jogada em águas profundas. Nus, não você ou eu, mas nós. Um futuro compartilhado, uma decisão já tomada que abrangia a ambos. O simples pronome continha um universo de significado que a deixou momentaneamente sem fôlego. O sol se elevava gradualmente, banhando a sala com uma luz mais intensa que parecia revelar cada rachadura, cada imperfeição da velha cabana que havia sido seu refúgio. Pela primeira vez, Elisa viu claramente os detalhes. As marcas nas paredes que sugeriam vidas anteriores, o desgaste do batente da porta por mãos que já não existiam, as teias de aranha nos cantos que falavam de tempo e abandono. Este lugar tinha sido o lar de Alexandre por anos, um santuário construído longe do mundo que o havia ferido. Alexandre, disse, sua voz firme apesar do medo que ainda aninhava em seu coração como um animal acuado. Você não precisa fazer isso. Sua vida está aqui, este é seu refúgio. Você o construiu para se proteger do mundo. Você não precisa abandoná-lo por mim. O homem cruzou a sala com passos deliberados, o ranger da madeira sob suas botas marcando cada um como uma decisão irrevogável. Parou em frente a ela e pegou suas mãos entre as suas. Eram mãos de contrastes. As dele, ásperas pelo trabalho e curtidas pelo sol. As dela, mais suaves, mas com novos calos se formando, testemunhas de sua adaptação a uma vida diferente. Elas se encaixavam de uma maneira que parecia desafiar a lógica, como peças de quebra-cabeça vindas de caixas distintas que, contra todas as probabilidades, formavam uma imagem coerente. Minha vida está onde eu decido que esteja, respondeu, seus olhos mais eloquentes do que qualquer discurso elaborado. Por anos, acreditei que este era o meu lugar, que estas paredes me protegeriam de tudo o que eu temia enfrentar, mas agora vejo que um refúgio pode se tornar uma prisão se te impede de viver realmente. Seus dedos apertaram ligeiramente os dela, como se quisesse transmitir através do contato o que as palavras não podiam expressar completamente. Decidi que minha vida está com você, Elisa, continuou, sua voz adquirindo uma qualidade que ela nunca havia escutado antes, uma vulnerabilidade deliberada, uma oferenda, se você também desejar. Um nó se formou na garganta de Elisa, uma emoção tão intensa que quase doía fisicamente. Toda a sua existência havia sido decidida por outros. O convento que a acolheu após ficar órfã,
as freiras que determinaram sua educação, o casamento que tentaram impor-lhe, e até sua fuga tinha sido mais uma reação desesperada do que uma escolha consciente. Agora, pela primeira vez, alguém lhe oferecia uma decisão real, um caminho escolhido livremente, em igualdade de condições. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era um silêncio vazio. Estava carregado de tudo o que haviam compartilhado. As noites junto ao fogo, os segredos revelados na escuridão, o cuidado das feridas tanto físicas quanto emocionais, o primeiro beijo sob as estrelas. Era um silêncio vivo, expectante, que parecia conter o suspiro do mundo inteiro. Sim, respondeu finalmente sua voz apenas um sussurro mais firme como uma promessa gravada em pedra. Eu desejo. Nessa simples afirmação havia mais do que a aceitação de uma jornada compartilhada. Era a aceitação de um futuro desconhecido, mas escolhido, de uma vida que, embora incerta, seria autenticamente sua. Era reivindicar o direito de decidir seu próprio destino. E mais significativo ainda, decidir compartilhá-lo com alguém que a via exatamente como era, com seus medos e suas esperanças. A luz do amanhecer, agora plenamente desdobrada, envolvia suas figuras como um manto dourado, transformando o modesto interior da cabana em um espaço quase sagrado, um templo onde se selavam votos não pronunciados, mas não por isso menos vinculantes. Terminaram de empacotar, em um silêncio cúmplice, cada objeto colocado nos alforjes, com o cuidado reverencial de quem sabe que as lembranças às vezes pesam mais do que as posses físicas. Quando tudo estava pronto, Alexandre pegou um pequeno frasco de azeite da prateleira e, com um gesto deliberado, o derramou sobre o chão de madeira da cabana. "O que você está fazendo?" perguntou Elisa, confusa diante desse ritual inesperado. Alexandre olhou para ela, seus olhos refletindo o fogo que ainda não havia acendido, mas que já ardia em sua determinação. "Apagando nossos rastros", respondeu, tirando um palito de fósforo de seu bolso, "para que não possam nos seguir." A pequena chama do palito de fósforo brilhou como uma estrela diminuta entre seus dedos, antes de cair sobre o azeite. Derramado, o fogo se espalhou rapidamente, alimentando-se da madeira seca, transformando o refúgio que os havia abrigado em uma pira funerária para o passado que ambos deixavam para trás. Saíram para o exterior, onde o cavalo relinchava impaciente, como se também ele sentisse a urgência de partir. Alexandre ajudou Elisa a montar antes de subir ele mesmo a sela. O animal agitou-se sob o peso duplo, mas logo se estabilizou, acostumado às cargas imprevistas. Enquanto se afastavam, Elisa olhou para trás uma última vez. As chamas já devoravam a pequena cabana, elevando-se em direção ao céu como dedos ardentes que tentavam agarrar algo impossível de reter. Não sentiu tristeza, apenas uma estranha sensação de libertação, como se as chamas purificassem não apenas a estrutura física, mas também os medos e dúvidas que havia abrigado até então. "Não há volta", murmurou Alexandre, suas palavras levadas pelo vento matinal que começava a soprar das montanhas distantes. "Eu não a quero", respondeu Elisa com uma convicção que surpreendeu a ambos, seus braços estreitando o abraço ao redor da cintura dele, enquanto o cavalo acelerava o passo em direção ao horizonte norte. O sol ascendia no céu, projetando suas sombras à frente deles como arautos de sua jornada. Duas silhuetas fundidas em uma sobre a areia dourada, avançando para um futuro que, pela primeira vez, se atreviam não apenas a enfrentar, mas a imaginar juntos. O caminho para o norte os levou através de uma paisagem que mudava, gradualmente, como se a terra mesma reconhecesse sua jornada interior. As extensões planas de areia e rocha cederam lugar a formações mais pronunciadas, pequenas elevações que logo se tornaram colinas escarpadas. Ao meio-dia do segundo dia, encontraram-se diante da entrada de um vale estreito, ladeado por penhascos de rocha avermelhada que se erguiam em direção ao céu como mãos suplicantes, ou talvez como guardiões silenciosos de um umbral sagrado. A temperatura desceu notavelmente ao adentrarem o canyon, onde a luz direta do sol mal chegava ao fundo pedregoso. As sombras ali pareciam ter entidade própria,
dançando sobre as paredes rochosas a cada mudança na posição do sol, sussurrando segredos antigos que o vento transportava de um extremo a outro do desfiladeiro, em uma linguagem que só as pedras compreendiam completamente. Elisa, que nunca havia viajado para além dos arredores do convento, absorvia cada nova visão com a avidez de quem foi privada de beleza por muito tempo. Seus olhos, da cor do âmbar sob a luz fragmentada que se infiltrava entre as paredes do cânion, se abriam maravilhados diante de cada novo detalhe. A forma como os líquens desenhavam padrões esverdeados sobre a rocha vermelha, o vôo de uma águia solitária que traçava círculos no fragmento de céu visível, os pequenos riachos que surgiam de rachaduras invisíveis e desapareciam misteriosamente sob as pedras. "Qual é o nome deste lugar?" perguntou, sua voz amplificada pelo eco do cânion, rebatendo nas paredes, como se fossem múltiplas Elisas, falando de diferentes direções. Alexandre, que cavalgava à frente guiando o cavalo com a segurança de quem percorreu o caminho antes, virou ligeiramente a cabeça. Seus olhos, semicerrados contra a luz cambiante, examinaram as alturas antes de responder. "O Vale das Sombras", disse, sua voz também transformada pelo eco, adquirindo uma qualidade quase sobrenatural. "Os nativos que habitavam estas terras antes de nós acreditavam que era um lugar sagrado, uma espécie de passagem entre nosso mundo e o dos espíritos." Elisa observou com renovada atenção as formações rochosas que, moldadas por milênios de vento e água, se assemelhavam a figuras humanas, ou talvez mais que humanas. Rostos que emergiam da pedra, corpos congelados em posturas que sugeriam sofrimento ou êxtase, formas que pareciam mudar sutilmente quando não se olhava diretamente para elas. "Posso entender por que eles acreditariam nisso", murmurou, um arrepio percorrendo sua espinha, apesar do calor. "Parece que as rochas estão vivas, observando-nos, julgando nossa passagem por seu território." O cavalo bufou e agitou a cabeça, como se compartilhasse a inquietude de Elisa. Alexandre lhe deu um tapinha no pescoço, com um gesto tranquilizador. Isabel costumava dizer que as montanhas são os ancestrais da terra, vigilantes eternos que observam seus descendentes. Disse, surpreendendo Elisa com a menção voluntária do nome de sua esposa. Ela gostava de falar com as rochas quando pensava que ninguém a escutava. Dizia que tinham muito a ensinar a quem soubesse escutar seu silêncio. Um sorriso suavizou suas feições ao se lembrar dela, e Elisa se deu conta, com uma mistura de assombro e gratidão, de que a dor havia evoluído nele. Já não era uma ferida aberta que sangrava ao menor contato, mas uma lembrança que ele podia tocar, examinar e até compartilhar, sem que a dor o paralisasse. Era o tipo de transformação que só o tempo e talvez a presença de alguém que compreendesse a natureza do luto podiam alcançar. O caminho se estreitou a ponto de terem que desmontar e guiar o cavalo a pé, suas botas escorregando ocasionalmente sobre as pedras soltas. A luz se tornava mais escassa à medida que avançavam, e as sombras se alongavam como dedos espectrais que tentavam alcançá-los. O som de seus passos e o ocasional relincho do cavalo eram os únicos sinais de vida em um espaço que parecia existir fora do tempo normal. "Quanto falta para sair daqui?" perguntou Elisa depois. Do que pareceu uma eternidade caminhando entre as paredes cada vez mais próximas do cânion. "Antes do anoitecer devemos ver a saída", respondeu Alexandre, sua voz estranhamente serena. "Há uma pequena caverna onde podemos passar a noite. É mais segura do que acampar a céu aberto." A menção da segurança lembrou Elisa o motivo de sua viagem. Não era uma excursão por prazer, mas uma fuga. Durante as horas de contemplação da beleza agreste da paisagem, quase havia esquecido que havia homens a procurando, homens que consideravam ter direito sobre ela, sobre seu corpo e seu futuro. O pensamento deve ter se refletido em seu rosto, porque Alexandre parou e a olhou diretamente, seus olhos escuros lendo sua expressão com a facilidade que a intimidade compartilhada proporciona. "Estamos seguindo uma rota que poucos conhecem", disse antecipando sua preocupação. "E o vale tem suas próprias defesas. Aqueles que não respeitam sua natureza costumam se perder nele." Havia algo em seu tom, uma certeza quase mística,
que confortou Elisa mais do que qualquer promessa de proteção física. Era como se Alexandre tivesse estabelecido uma espécie de pacto com este lugar antigo, um entendimento mútuo baseado no respeito e, talvez, em experiências compartilhadas que ela só podia imaginar. Acamparam naquela noite em uma pequena caverna natural formada na base do penhasco, um espaço justo o suficiente para abrigá-los a eles e ao cavalo, enquanto Alexandre preparava uma fogueira com a escassa lenha que haviam recolhido durante o dia. Elisa explorou a caverna, seus dedos traçando os desenhos primitivos que decoravam as paredes. Figuras humanas com os braços estendidos em direção ao que parecia ser um sol ou talvez uma estrela especialmente brilhante. Animais em plena corrida perseguidos por caçadores com lanças, símbolos circulares e espirais, cujo significado se havia perdido no decorrer de séculos ou talvez milênios. "Olhe", chamou Alexandre, apontando para uma imagem particular que havia descoberto em um canto isolado da caverna. "Parece uma mulher caindo, e um homem a cavalo a encontrando." Alexandre se aproximou, a luz da pequena fogueira projetando sua sombra sobre as antigas pinturas. De fato, a imagem mostrava claramente uma figura feminina em posição de queda e ao seu lado o que parecia ser um cavaleiro estendendo uma mão para ela. "É só uma coincidência", disse, mas sua voz continha uma nota de assombro que contradizia suas palavras. "Você acha?" perguntou Elisa, seus olhos fixos nos desenhos que pareciam vibrar sob a luz oscilante do fogo. "Às vezes penso que nossas vidas são como estes símbolos, traços simples que só ganham sentido quando outra pessoa os observa e os interpreta. Como se as histórias já estivessem escritas, esperando que as vivamos." A ideia flutuou entre eles, grande e estranha demais para ser completamente capturada pelas palavras. Era um pensamento que beirava o místico, o incompreensível, e, no entanto, neste lugar antigo onde o tempo parecia fluir de maneira diferente, resultava quase natural. "Meu avô costumava dizer que o tempo não é uma linha reta, mas um círculo", comentou Alexandre, seu olhar perdido nas chamas. "Que tudo o que aconteceu voltará a acontecer, talvez de forma diferente, mas seguindo padrões que se repetem eternamente." "E o que você acredita?" perguntou Elisa, genuinamente interessada nesta faceta filosófica de Alexandre, que raramente se mostrava. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta com a seriedade que merecia. "Acredito que há feridas que se repetem através de gerações até que alguém encontre a forma de curá-las", respondeu finalmente. "E acredito que há encontros que estão destinados a ocorrer, não por alguma força mística, mas porque certos corações ressoam com a mesma frequência através do caos do mundo." As palavras, pronunciadas com uma simplicidade que contradizia sua profundidade, envolveram Elisa como um cobertor em uma noite fria. Havia nelas um reconhecimento implícito do que haviam encontrado um no outro. Não apenas companhia ou proteção, mas uma ressonância que transcendia a casualidade. Naquela noite, aninhados um ao lado do outro para se protegerem do frio que descia como um manto gelado sobre o deserto, com o cavalo cochilando na entrada da caverna como um sentinela improvisado, Elisa sonhou com mulheres caindo através de séculos, sempre encontradas por homens solitários que as levavam a refúgios ocultos entre as rochas. Em seu sonho, as histórias se repetiam eternamente, variações sobre um mesmo tema, como se estivessem gravadas não apenas nas paredes da caverna, mas no próprio tecido do universo. Acordou ao amanhecer com a certeza de que seu encontro com Alexandre não havia sido casualidade, mas uma história que o tempo estava esperando para contar através deles. Uma antiga dívida saldada, talvez, ou uma promessa cumprida através de gerações. A luz da alvorada filtrava-se timidamente pela entrada da caverna, tingindo as paredes de tons rosados e dourados que faziam brilhar os desenhos antigos como se estivessem recém-pintados. Alexandre já estava acordado, sentado na entrada, contemplando o dia nascente com a paciência de quem aprendeu que a natureza tem seus próprios ritmos, imutáveis diante da pressa humana. "Bom dia", cumprimentou Elisa, sentando-se ao seu lado,
seus ombros se roçando em um contato que já resultava natural, necessário inclusive. "O vale está diferente esta manhã", respondeu ele como saudação, apontando para o exterior. E de fato estava. A névoa matinal se enredava entre as formações rochosas como um véu fantasmagórico, transformando a paisagem árida em algo quase onírico. Os sons pareciam abafados, como se o vale inteiro contivesse a respiração, e o ar tinha uma qualidade cristalina que fazia com que cada detalhe parecesse mais nítido, mais presente. "É lindo", murmurou Elisa, sentindo-se pequena, mas não insignificante diante da vastidão da natureza que os cercava. "E perigoso", acrescentou Alexandre, pondo-se de pé. "A névoa pode desorientar até quem conhece o caminho. Devemos partir agora, antes que fique mais densa." Recolheram seus pertences com eficiência, a prática dos dias anteriores, transformando a tarefa em uma dança sincronizada, onde cada um antecipava os movimentos do outro. O cavalo, descansado e alimentado, com o grão que levavam nos alforjes, parecia impaciente para retomar a viagem, como se também ele sentisse a estranha energia do vale naquela manhã particular. O trilho que seguiram era apenas visível, mais uma sugestão do que um caminho propriamente dito. Alexandre parecia guiar-se por marcas que só ele podia ver. Uma pedra disposta de certa maneira, um arbusto que crescia em um ângulo particular, uma rachadura na rocha que indicava uma direção. A névoa se adensava e se dispersava caprichosamente, revelando momentaneamente vistas panorâmicas do cânion, antes de ocultá-las novamente sob seu manto acinzentado. Ao meio-dia, quando o sol havia conseguido dissipar grande parte da névoa, emergiram finalmente da passagem estreita. Diante deles, a terra se abria em uma panorâmica que deixou Elisa sem fôlego. Um vale amplo e verdejante, cruzado por um rio serpenteante que brilhava sob a luz como um veio de prata incrustado em veludo esmeralda. Nas encostas das montanhas que abraçavam o vale, cresciam bosques de pinheiros e azinheiras, manchas escuras que contrastavam com o verde mais claro dos prados. E ao longe, apenas visível como uma sugestão no horizonte, elevava-se a fumaça de algum assentamento humano, uma coluna preguiçosa que ascendia em direção ao céu limpo como uma oferenda ou um sinal. "Perdição", disse Alexandre, apontando para a fumaça distante. "O povoado mineiro do qual eu te falei." Elisa contemplou a paisagem que se estendia diante deles, tão diferente do deserto que haviam deixado para trás. Era como se tivessem cruzado uma fronteira invisível entre dois mundos, duas realidades que coexistiam lado a lado sem se misturarem realmente. "Não parece um lugar de perdição", comentou, a ironia do nome contrastando fortemente com a beleza bucólica do vale. "Os nomes enganam", respondeu Alexandre com um meio sorriso. "Como as pessoas. Às vezes o que parece duro e árido esconde nascentes subterrâneas, e o que parece fértil e acolhedor oculta venenos mortais. A observação, pronunciada com a casualidade de quem comenta o clima, continha, no entanto, uma sabedoria nascida de experiências que Elisa só podia imaginar. Era um lembrete de que o mundo que se dispunham a enfrentar juntos não seria sempre o que parecia, que as aparências eram apenas a camada superficial de realidades muito mais complexas. Desceram pela trilha sinuosa que conduzia ao fundo do vale, o cavalo movendo-se com mais confiança, agora que o terreno se tornava menos traiçoeiro. A vegetação se tornava mais abundante à medida que desciam, e o ar se enchia de aromas que Elisa havia esquecido que existiam. O perfume doce de flores silvestres, o cheiro terroso da serapilheira, o frescor da água próxima. No meio da tarde, alcançaram as margens do rio que haviam avistado do alto. Pararam para descansar e permitir que o cavalo bebesse. Elisa ajoelhou-se junto à água cristalina, observando seu reflexo ondulante. O rosto que lhe devolvia o olhar era o de uma mulher transformada, com olhos que haviam visto o medo, mas também o amor, com uma determinação na linha da mandíbula que antes não possuía, com uma serenidade no olhar que falava de batalhas interiores travadas, e se não vencidas, pelo menos compreendidas em sua justa dimensão.
Tirou o colar com a pedra polida que Alexandre lhe havia dado semanas atrás, segurando-o à luz do sol da tarde. Os minerais em seu interior capturavam a luz, refletindo-a em brilhos dourados e avermelhados, que dançavam sobre a superfície da água como pequenos espíritos brincalhões. Esta pedra me lembra a nós, disse, mostrando a Alexandre que havia se sentado ao seu lado na margem, moldada por forças que não podemos controlar, polida pela fricção e pela resistência, mas bonita precisamente pelas mudanças que sofreu. Alexandre pegou a pedra de suas mãos, examinando-a com atenção antes de devolvê-la ao seu cuidado. Seus dedos demoraram-se no contato, um toque deliberado que enviava mensagens mais eloquentes do que qualquer palavra. As coisas mais valiosas são as que sobreviveram às tempestades, respondeu, seus olhos encontrando-os dela com uma intensidade tranquila. O ouro deve ser fundido para separá-lo da rocha comum. O diamante deve suportar pressões imensas para se formar. Talvez as pessoas não sejam tão diferentes. A analogia, simples, mas profunda, ressoou em Elisa com a força de uma verdade reconhecida instintivamente. Ambos haviam atravessado suas próprias forjas. Ela, a opressão do convento e a fuga desesperada. Ele, a perda devastadora de sua família e o exílio autoimposto no deserto. E de alguma forma, essas experiências os haviam preparado para se encontrarem, para reconhecerem no outro algo que talvez não teriam podido ver antes de suas respectivas provações. Permaneceram em silêncio por um longo tempo, deixando que a paz do lugar os envolvesse, que o som da água corrente lavasse os resíduos do medo e da fuga que ainda persistiam em seus corações. Era um silêncio compartilhado, confortável, o tipo de silêncio que só é possível entre pessoas que deixaram de sentir a necessidade de preencher cada espaço com palavras. "Você acha que nos encontrarão aqui?" perguntou finalmente Elisa, a dúvida surgindo brevemente em sua voz como uma nuvem passageira em um dia ensolarado. Alexandre contemplou o horizonte, onde as montanhas que haviam cruzado se erguiam como uma barreira protetora entre eles e seu passado, entre a mulher que havia fugido e os homens que a perseguiam como se fosse uma propriedade a reclamar. "Não sei", respondeu com uma honestidade que Elisa havia aprendido a valorizar, acima de falsas seguranças. "O Vale das Sombras confunde aqueles que não conhecem seus segredos, e poucos se aventuram a cruzá-lo sem guia, mas a determinação de alguns homens é como um rio em cheia. Encontra caminhos onde parece não haver." Fez uma pausa, seus olhos regressando a ela com uma intensidade renovada. "Mas já não tenho medo do que possa vir", acrescentou. "Não como antes." "Eu também não", disse Elisa, surpresa ao se dar conta de que era verdade. O medo que havia sido seu, companheiro constante desde que escapou do convento, o terror de ser apanhada e devolvida a uma vida que outros haviam planejado para ela, já não dominava seus pensamentos. Havia sido substituído por uma serenidade nascida da certeza de que, acontecesse o que acontecesse, já não estava sozinha. E mais importante ainda, já não era a jovem indefesa que havia fugido sem um plano. Agora era uma mulher que havia descoberto sua própria força, sua capacidade de enfrentar o desconhecido sem que o medo a paralisasse. Continuaram sua viagem quando as sombras começaram a se alongar, seguindo o curso do rio em direção ao assentamento que haviam avistado. À medida que se aproximavam, puderam distinguir com maior clareza o pequeno povoado de casas de madeira e pedra, com campos cultivados ao seu redor e o que pareciam ser entradas de minas nas encostas baixas das montanhas. "Parece tranquilo", observou Elisa, notando a ausência da agitação típica dos povoados maiores que havia conhecido de ouvir. Dizer, como se o tempo passasse mais lentamente aqui. Alexandre assentiu, uma expressão pensativa suavizando os traços de seu rosto habitualmente reservado. "Lembra-me o lugar onde nasci, antes que a seca nos obrigasse a partir", disse, revelando outro fragmento de sua história com a naturalidade que só a confiança pode gerar. Um lugar onde a terra e as pessoas existiam em uma espécie de acordo tácito, cada um respeitando os ritmos e necessidades do outro. Entraram no povoado quando o sol começava a se pôr,
banhando as modestas construções com uma luz dourada, que suavizava suas imperfeições, transformando o ordinário em algo quase mágico. As ruas estavam tranquilas, com apenas alguns habitantes movendo-se preguiçosamente entre as casas, carregando ferramentas ou cestos, realizando as últimas tarefas do dia antes de se recolherem ao interior de seus lares. Elisa estava consciente dos olhares curiosos, mas não hostis que os seguiam à medida que avançavam pela rua principal. Eram o tipo de olhares que reconhecia bem. A curiosidade natural diante dos forasteiros, a avaliação silenciosa de quem poderiam ser e o que poderiam trazer consigo, para o bem ou para o mal. Mas não detectou o julgamento ou a condenação que havia temido encontrar em cada novo rosto desde sua fuga. Aqui cada pessoa parecia ocupada demais com suas próprias lutas para investir energia em julgar as dos outros. Um ancião sentado em um banco em frente ao que parecia ser a ferraria os cumprimentou com um gesto da cabeça. Seu rosto sulcado de rugas profundas como a casca de uma árvore antiga tinha a serenidade de quem viu demais para se surpreender com algo novo. Forasteiros, disse, a palavra uma constatação mais do que uma pergunta, sua voz rouca pelos anos, mas firme em sua cadência. O que os traz a estes lados? Alexandre desmontou com um movimento fluido, oferecendo sua mão ao ancião em um gesto que combinava respeito e precaução. Elisa permaneceu sobre o cavalo, observando a troca com interesse, consciente de que este primeiro contato poderia determinar como seriam recebidos em perdição. Buscamos um lugar onde recomeçar, respondeu Alexandre, sua honestidade desarmante em sua simplicidade. O velho estudou seus rostos com olhos que pareciam ver além das aparências, até o núcleo mesmo de seus seres. Elisa teve a estranha sensação de estar sendo avaliada não por suas ações passadas, mas por algo mais essencial, algo que residia na intersecção entre o que havia sido e o que poderia vir a ser. Todo mundo merece um novo começo, disse finalmente o ancião, apertando a mão de Alexandre com uma força surpreendente para alguém de sua idade, especialmente aqueles que pagaram por seus erros ou pelos erros de outros. A afirmação, pronunciada com a autoridade tranquila de uma verdade universalmente reconhecida, pareceu dissolver a última camada de tensão que Elisa não havia percebido que estava mantendo. Era como se o próprio povoado, através da voz deste homem, lhes estivesse oferecendo não apenas um lugar para ficar, mas um espaço para se reinventarem. Há uma cabana vazia junto ao rio, nos arredores do povoado, continuou o ancião, apontando para o leste com um gesto de sua mão nodosa. Pertenceu ao meu filho, que partiu para o norte há 2 invernos em busca de melhores terras. Podem ocupá-la se estiverem dispostos a trabalhar a terra que a rodeia. Esteve tempo demais sem que ninguém lhe dedicasse atenção. A oferta, inesperada e generosa, os deixou momentaneamente sem palavras. Elisa trocou um olhar com Alexandre, lendo em seus olhos a mesma surpresa e gratidão que ela sentia. Era mais do que haviam ousado esperar. Não apenas refúgio temporário, mas a possibilidade de se estabelecerem, de criarem algo permanente. Somos bons trabalhadores, disse Elisa, desmontando por sua vez e aproximando-se do ancião com um sorriso genuíno. E sabemos valorizar a bondade quando a encontramos. O ancião sorriu, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando como sulcos em um campo fértil. Então está decidido, declarou pondo-se de pé com a ajuda de um cajado entalhado. Venham, eu lhes mostrarei o caminho. A luz ainda nos acompanha por um tempo. O povoado de Perdição revelou gradualmente sua verdadeira natureza, à medida que Elisa e Alexandre se integravam em seu ritmo pausado. O que de longe havia parecido um assentamento precário, emergiu como uma comunidade com raízes mais profundas do que sua aparência sugeria. Um refúgio, construído não apenas de madeira e pedra, mas de histórias entrelaçadas, de segredos compartilhados e respeitados, de silêncios que comunicavam mais do que as palavras. Enquanto seguiam o ancião, seu Manuel, como se apresentou durante o caminho, por uma trilha que margeava o rio, Elisa observava com atenção os detalhes que compunham este novo mundo. As pequenas hortas que rodeavam algumas casas,
as crianças que brincavam na beira da água atirando pedras planas que quicavam sobre a superfície cristalina, as mulheres que conversavam em voz baixa enquanto estendiam roupa recém-lavada sobre cordas esticadas entre árvores. Era uma estampa de normalidade que contrastava com a dureza do nome do lugar. O povoado recebeu seu nome durante a Corrida do Ouro, explicou seu Manuel como se tivesse lido seus pensamentos. Os primeiros mineiros que chegaram aqui encontraram pouco ouro, mas muito trabalho duro. Alguns diziam que haviam encontrado sua perdição em vez de sua fortuna. Com o tempo, o nome ficou, embora as pessoas tenham mudado. E agora? Perguntou Alexandre. O que as pessoas buscam aqui? O ancião parou um momento, apoiando-se em seu cajado, seu olhar percorrendo a paisagem como quem contempla um texto familiar, mas sempre revelador. Paz, principalmente, respondeu. Um lugar onde as perguntas incômodas não são feitas e onde cada um pode construir sua vida sem as sombras do passado lhe pisando os calcanhares. As palavras ressoaram em Elisa como um sino, clara e profunda. Era exatamente o que eles buscavam. Não apenas um esconderijo temporário, mas um espaço onde o passado não ditasse o presente, onde pudessem escrever sua própria história sem as imposições do que haviam sido ou do que outros esperavam que fossem. Chegaram finalmente a uma pequena cabana de pedra e madeira, localizada em uma curva do rio que formava uma espécie de península natural. Uma velha macieira erguia-se junto à porta, seus galhos carregados de frutos precoces que brilhavam como pequenas lâmpadas sob a luz do entardecer. Ao redor da cabana, estendia-se um pomar abandonado. As ervas silvestres haviam reclamado o terreno, mas era evidente que a terra era fértil e apenas esperava mãos dispostas a trabalhá-la. Não é um palácio, disse seu Manuel abrindo a porta de madeira que rangeu sobre suas dobradiças enferrujadas. Mas com trabalho e cuidado, pode ser um lar. O interior era simples, mas acolhedor. Uma sala principal com uma lareira de pedra, uma mesa rústica com 2 cadeiras, uma cama em um canto coberta com cobertores desbotados mas limpos, uma pequena despensa anexa e uma área que podia servir como cozinha completavam o espaço. Janelas pequenas, mas estrategicamente localizadas, permitiam que a luz entrasse generosamente durante o dia e ofereciam vistas do rio, do pomar e das montanhas distantes. Elisa percorreu o espaço com passos lentos, seus dedos roçando as superfícies de madeira polida pelo uso, seus olhos absorvendo cada detalhe como se tentasse memorizar o mapa de seu novo universo. Podia imaginar as manhãs acordando com a luz, filtrando-se pelas janelas orientais, as noites junto ao fogo enquanto a chuva batia no telhado, os verões com a porta aberta para deixar entrar a brisa fresca do rio. Já é, respondeu, seus olhos encontrando os de Alexandre em uma promessa silenciosa. Um lar. Seu Manuel assentiu, satisfeito com a resposta. Vou deixá-los se instalarem, disse, dirigindo-se à porta. Amanhã podem vir ao povoado, a trabalho. Para mãos dispostas. A mina sempre precisa de homens fortes e Carmen, a curandeira, mencionou que procura uma ajudante que entenda de ervas. Com estas palavras e um gesto de despedida, o ancião partiu, deixando-os sozinhos no espaço que agora lhes pertencia, pelo menos temporariamente. O silêncio que se seguiu não era incômodo, mas expectante, carregado de possibilidades. Alexandre aproximou-se da lareira, examinando os troncos secos que alguém havia deixado preparados, como se estivesse esperando sua chegada. Com movimentos precisos e econômicos, acendeu um fogo que logo encheu a sala com seu resplendor dourado e seu calor acolhedor. Poderia funcionar, disse, observando as chamas que começavam a dançar entre os troncos. Pelo menos por um tempo. Elisa aproximou-se dele, seus passos suaves sobre o chão de madeira. Só por um tempo? Perguntou, uma nota de inquietude em sua voz. A ideia de se estabelecer, de criar algo permanente, havia começado a se enraizar nela com uma força que a surpreendia. Alexandre olhou para ela, a luz do fogo desenhando sombras mutáveis sobre seu rosto esculpido pelo sol e pelas experiências. O tempo é a única coisa que realmente temos, respondeu, e a única coisa que ninguém pode nos prometer. Mas enquanto o tivermos, podemos fazer valer a pena.
Não era uma promessa de eternidade, mas Elisa compreendeu que era o mais honesto que ele podia oferecer. O compromisso de viver plenamente o presente, sem se prender a um futuro que ninguém podia garantir. E naquele momento, sob a luz oscilante do fogo em uma cabana emprestada em um povoado chamado Perdição, pareceu-lhe suficiente. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que se sentia ao mesmo tempo nova e estranhamente familiar, como se estivessem lembrando uma vida que não haviam vivido, mas que lhes estava destinada. Alexandre partia ao amanhecer para a mina, unindo-se aos homens que desciam às entranhas da terra em busca dos minerais que sustentavam a economia do povoado. Regressava ao entardecer com o rosto tisnado de pó preto, o corpo cansado, mas os olhos mais vivos do que Elisa os havia visto antes. Ela, por sua vez, encontrou seu lugar na pequena botica do povoado, trabalhando sob a tutela de Dona Carmen, uma anciã de rosto severo, mas olhos bondosos que parecia conhecer todos os segredos da medicina tradicional. Suas mãos ágeis aprenderam a identificar ervas novas, a misturá-las em proporções precisas, a extrair suas essências para criar remédios que aliviavam desde dores de dente até febres terçãs. "Você tem o dom", disse-lhe Dona Carmen uma tarde, enquanto Elisa preparava um unguento para as queimaduras de um mineiro. "Algumas pessoas têm que aprender o que outras nascem sabendo. Você nasceu com mãos que curam." O elogio, oferecido sem cerimônia por uma mulher que raramente prodigalizava elogios, encheu Elisa de um orgulho que jamais havia sentido no convento, onde qualquer habilidade era considerada um dom divino, e nunca um mérito pessoal. O povoado, inicialmente um lugar de passagem, começou a adquirir matizes de lar. Os vizinhos, embora reservados no início, os aceitaram gradualmente na comunidade de deslocados que haviam formado ao longo dos anos. Ninguém perguntava diretamente sobre o passado, uma regra não escrita, mas rigorosamente observada em Perdição, mas compartilhavam o presente. Refeições comunitárias quando alguém caçava algo grande, noites de música improvisada sob as estrelas, o trabalho coletivo para reparar um telhado danificado ou limpar o leito do rio depois de uma tempestade. Nas tardes, quando a luz começava a se desvanecer e o ar adquiria aquela qualidade dourada que parecia suspender o tempo, Elisa e Alexandre trabalhavam juntos no pomar que rodeava a cabana. Ele havia construído um sistema de irrigação que aproveitava a proximidade do rio, e ela havia plantado não apenas verduras e hortaliças para a cozinha, mas também ervas medicinais que Dona Carmen lhe havia ensinado a cultivar. Suas mãos, que no início se moviam com a inabilidade de quem aprende uma nova língua, logo adquiriram a segurança de quem conhece intimamente a terra e seus ritmos. Uma tarde, enquanto Elisa regressava de colher ervas silvestres nas colinas próximas, viu Alexandre sentado na varanda da cabana, entalhando algo em um pedaço de madeira, com a concentração absoluta de quem se perde na tarefa que realiza. Parou a alguns metros, observando-o sem anunciar sua presença, fascinada pela expressão de seu rosto, por como suas mãos ásperas podiam criar algo tão delicado a partir de um material tosco. "O que você está fazendo?" perguntou finalmente, aproximando-se e sentando-se ao seu lado no banco que ele havia construído semanas atrás. Alexandre lhe mostrou a figura que estava emergindo sob sua faca, uma pequena águia com as asas estendidas, cada pena detalhada com assombrosa precisão, cada curva do bico e cada garrada reproduzidos com uma fidelidade que só podia nascer da observação atenta ou da lembrança vívida. "Era o animal favorito do meu filho", explicou sua voz adquirindo aquela qualidade suave que aparecia só quando falava de seu passado, sem que a dor o afogasse. "Miguel sempre dizia que queria voar como elas, ver o mundo de cima, livre das amarras da terra." Era a primeira vez que Alexandre mencionava o nome de seu filho, e Elisa compreendeu o significado desse gesto. Não era apenas um dado compartilhado, mas uma porta aberta para uma parte de sua vida que ele havia mantido, selada até então. "É linda", disse tocando a figura com reverência, sentindo sob seus dedos não apenas a textura da madeira, mas também o amor que havia sido entalhado em cada detalhe. Miguel estaria orgulhoso.
Alexandre continuou entalhando em silêncio, mas sua expressão havia se suavizado, como se o simples ato de criar algo bonito em memória de seu filho fosse uma forma de se comunicar com ele, de mantê-lo presente em um mundo que continuava girando apesar de sua ausência. Naquela noite, enquanto o povoado dormia sob um manto de estrelas tão brilhantes que pareciam ao alcance da mão, Elisa compreendeu que estavam construindo algo novo entre os restos de vidas anteriores, como os habitantes de Perdição haviam construído seus lares com os materiais disponíveis. Algo imperfeito, mas autêntico, algo que não apagava o passado, mas que também não permitia que este ditasse os termos do presente. Era uma forma de redenção, pensou enquanto observava Alexandre dormir ao seu lado, seu rosto finalmente em paz. Não a redenção que os sacerdotes do convento pregavam, baseada no sacrifício e na negação de si mesmo, mas uma redenção nascida da aceitação, da vontade de seguir em frente carregando as cicatrizes como testemunhas da sobrevivência, não como marcas de vergonha. Com este pensamento a embalando como uma canção de ninar esquecida, Elisa mergulhou em um sono profundo, o primeiro em muito tempo que não estava povoado de perseguidores nem precipícios, mas de águias que voavam livremente sobre vales verdes banhados pela luz do amanhecer. A paz que haviam encontrado em Perdição foi quebrada em uma manhã de início de inverno, quando o primeiro frio começava a morder o ar do vale e a geada desenhava padrões delicados sobre as folhas caídas. Haviam transcorrido quase 3 meses desde sua chegada ao povoado, tempo suficiente para que a rotina diária e a aceitação dos moradores lhes tivessem feito baixar a guarda, permitindo-lhes quase esquecer que eram fugitivos antes que colonos. Elisa estava na botica, preparando um remédio para a tosse persistente do filho do ferreiro, seus dedos trabalhando com a precisão adquirida após semanas sob a tutela exigente, mas generosa de Dona Carmen. O aroma das ervas secas penduradas no teto misturava-se ao do fogo que ardia no pequeno braseiro, criando uma atmosfera quente e acolhedora que contrastava com o frio exterior. A porta abriu-se de repente, o ar gelado irrompendo na sala junto com Alexandre, cujo rosto mostrava uma palidez alarmante sob a camada de pó da mina. Ele nunca regressava tão cedo, e o simples fato de vê-lo ali no meio da manhã foi suficiente para que o coração de Elisa se acelerasse com um pressentimento ominoso. Eles vieram, disse simplesmente, as palavras caindo entre eles como pedras em um lago tranquilo, perturbando a superfície da vida que haviam construído com tanto cuidado. O frasco que Elisa segurava escorregou de seus dedos subitamente dormentes, espatifando-se contra o chão de pedra. O líquido âmbar se espalhou como sangue, impregnando o ar com o aroma penetrante das ervas liberadas. Como nos encontraram? Sussurrou, o terror antigo voltando a aninhar em seu peito como um animal que desperta de um longo letargo. Não importa, respondeu Alexandre, cruzando a sala em 2 passadas para segurá-la pelos ombros, suas mãos firmes a ancorando ao presente quando sua mente ameaçava fugir para cenários catastróficos. O que importa é que devemos ir. Agora. Dona Carmen, que havia escutado a conversa da despensa, onde classificava raízes recém-desenterradas, emergiu com um pequeno embrulho nas mãos. Seu rosto enrugado, normalmente imperturbável, mostrava uma preocupação que só intensificou o medo de Elisa. Eu sabia que este dia chegaria, disse a anciã, seus olhos escuros carregados de uma sabedoria que transcendia o ordinário. Ninguém vem à perdição sem estar fugindo de algo. É a primeira lei não escrita deste lugar. Ela entregou o embrulho a Elisa. Era um fardo, cuidadosamente preparado, que continha ervas medicinais, ataduras limpas, uma pequena faca de lâmina afiada e uma bolsinha de moedas que tiniram suavemente ao mudar de mãos. Para o caminho, explicou Dona Carmen, sua voz adquirindo um tom cerimonioso, como se estivesse transmitindo não apenas objetos, mas também um legado. E lembre-se de tudo o que eu te ensinei sobre as plantas que curam e as que matam. Às vezes, o conhecimento é a única arma que uma mulher precisa em um mundo governado pela força bruta dos homens. Elisa abraçou a anciã, lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas.
Nos meses que estavam no povoado, Dona Carmen havia se tornado a figura materna que ela nunca teve realmente no convento, onde o afeto era considerado uma fraqueza e a disciplina a única forma de amor aceitável. A curandeira lhe havia ensinado não apenas sobre remédios e ervas, mas também sobre a força que pode habitar no coração de uma mulher, sobre a resistência que não se baseia na dureza, mas na flexibilidade para se dobrar sem se partir diante dos embates da vida. Obrigada por tudo, murmurou Elisa contra o ombro frágil, mas surpreendentemente firme da anciã. Nunca esquecerei o que você fez por nós. Não há tempo para despedidas longas, interrompeu Alexandre, sua urgência palpável em cada gesto, na tensão de seu corpo como um arco prestes a disparar. Eles estão na cantina, oferecendo uma recompensa por informação. Alguém vai falar. É só questão de tempo. Dona Carmen assentiu, afastando-se de Elisa com um último aperto de mãos que comunicava mais do que qualquer palavra de consolo. Vão pela porta dos fundos, indicou. Sigam a trilha que margeia o rio para o leste. Antes do anoitecer, chegarão a uma bifurcação. Peguem o caminho da esquerda, o que sobe em direção às montanhas. Há uma passagem pouco conhecida que os levará para o outro lado do vale. É difícil, mas não impossível, especialmente para quem tem razões poderosas para cruzá-lo. Saíram pela porta posterior da botica, o ar frio mordendo seus rostos como um lembrete da dureza do mundo que haviam tentado esquecer durante sua estadia em perdição. Percorreram vielas estreitas, mantendo-se nas sombras, evitando as ruas principais onde os perseguidores poderiam estar fazendo perguntas, mostrando talvez um desenho de Elisa, ou simplesmente descrevendo uma mulher jovem acompanhada por um homem mais velho. Regressaram à sua cabana por uma rota circular, aproximando-se do rio para minimizar o risco de serem vistos. Recolheram o pouco que consideravam indispensável: cobertores para o frio das montanhas, as ferramentas que Alexandre havia fabricado com suas próprias mãos, o pequeno livro de plantas medicinais que Dona Carmen havia dado a Elisa, algumas provisões que poderiam transportar sem dificuldade. O pomar que haviam cultivado com tanto esmero teria que ficar para trás, assim como os móveis que Alexandre havia construído durante as noites de outono, as cortinas que Elisa havia costurado para as janelas, os pequenos detalhes que haviam transformado uma cabana emprestada em um lar. Era um abandono que doía fisicamente, como arrancar uma parte de si mesmos, mas ambos compreendiam a necessidade imperiosa de partir. Dirigiram-se ao estábulo do povoado, onde o proprietário, um homem taciturno que raramente falava, mas que devia mais moedas a Alexandre do que poderia pagar em uma vida, os recebeu com um gesto de reconhecimento. Não foram necessárias explicações. A notícia dos forasteiros que ofereciam uma recompensa já havia percorrido perdição com a velocidade do fogo em um campo seco. Vou preparar os cavalos, disse simplesmente, conduzindo-os para a parte traseira do estábulo, onde dois animais de aspecto resistente, mas pouco chamativo, esperavam já selados. O alazão conhece as montanhas. Deixem que ele os guie quando a trilha se tornar confusa. Ofereceu-lhes também um mapa rudimentar desenhado às pressas sobre um pedaço de couro curtido, indicando rotas e pontos de referência com a autoridade de quem conhece cada palmo do território. Alexandre estudou o mapa com atenção, memorizando cada detalhe, consciente de que suas vidas poderiam depender dessa informação uma vez que estivessem nas montanhas, onde um desvio errado podia significar se perder em cânions sem saída ou penhascos inescaláveis. Enquanto se preparavam para partir, Elisa notou a expressão no rosto de Alexandre, uma mistura de determinação férrea e resignação melancólica que lhe era dolorosamente familiar. Era o olhar de alguém que havia começado a crer na possibilidade de um lar permanente apenas para vê-la desvanecer-se novamente, alguém cansado de fugir, mas que não via outra alternativa. Sinto muito, disse ela em voz baixa, enquanto ajustava os alforjes em sua montaria, a culpa pesando sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Sinto tê-lo arrastado para isto, tê-lo obrigado a abandonar a vida que havíamos começado a construir aqui. Alexandre parou o que estava fazendo e a olhou diretamente, com uma intensidade que pareceu deter o tempo ao seu redor. Seus olhos, normalmente cautelosos e vigilantes,
brilhavam agora com uma clareza e uma certeza que a deixaram sem fôlego. Você não me obrigou a nada, Elisa, respondeu, sua voz baixa, mas firme como os alicerces de uma casa bem construída. Cada passo que dei desde que te encontrei foi por escolha própria, e eu escolheria o mesmo uma e outra vez, independentemente das consequências. Nessa declaração, simples mas absoluta, havia uma profundidade que deixou Elisa momentaneamente sem palavras. O homem que havia conhecido como um solitário taciturno, desconfiado de tudo e de todos, havia evoluído para alguém capaz de escolher conscientemente o amor sobre a segurança, a vida compartilhada sobre o isolamento protetor, o risco sobre a certeza estéril. Não era apenas uma declaração de lealdade, mas uma afirmação de vida, uma escolha de estar plenamente presente no mundo com todas as suas complexidades e perigos, em vez de observá-lo à distância segura de uma cabana no deserto. Era talvez a forma mais pura de amor que Elisa havia conhecido. Não um sentimento romântico idealizado como os que descreviam os escassos livros permitidos no convento, mas uma decisão cotidiana, renovada a cada amanhecer, de caminhar juntos pela trilha escolhida, fosse ela florida ou pedregosa. Montaram seus cavalos sob o manto protetor do crepúsculo, quando a luz ambígua embaça os contornos e faz com que as distâncias sejam difíceis de calcular. O povoado de perdição estendia-se às suas costas, as luzes das casas acendendo-se uma a uma contra a escuridão crescente como estrelas terrenas, que lhes lembravam o que estavam deixando para trás. Não olharam para trás, enquanto cavalgavam para o leste, seguindo o curso do rio que brilhava como um veio de prata líquida sob a primeira luz da lua. As montanhas que deviam cruzar recortavam-se contra o céu noturno como gigantes adormecidos, imponentes, mas não ameaçadores, um desafio a superar mais do que um obstáculo intransponível. O vento do vale secou as lágrimas nas bochechas de Elisa, e a determinação substituiu gradualmente o medo em seu coração. Já não era a jovem assustada que havia fugido do convento sem um plano e sem recursos, dependendo unicamente da sorte e da compaixão ocasional de estranhos. Agora era uma mulher que havia descoberto sua própria força, que havia aprendido habilidades valiosas, que conhecia o sabor da liberdade e não estava disposta a renunciar a ele sem lutar. E não estava sozinha. Cavalgava junto ao homem que havia escolhido e que a havia escolhido, não por conveniência ou convenção social, mas por um reconhecimento mútuo de algo essencial que ressoava entre eles como uma nota sustentada no silêncio do deserto. O futuro era incerto, os perigos reais, mas enquanto avançavam sob o céu estrelado, Elisa sentia uma estranha paz interior. Não era a paz de quem encontrou um refúgio permanente, mas a de quem compreendeu que o verdadeiro lar não é um lugar físico, mas o espaço criado entre duas pessoas que decidiram enfrentar juntas o que vier, seja isso bênção ou tempestade. A trilha da montanha se tornava mais escarpada à medida que ascendiam, serpenteando entre formações rochosas que pareciam esculturas criadas por um artista divino. Após 2 dias de árdua subida, chegaram finalmente à passagem entre as montanhas, tão estreita que tiveram que desmontar e guiar os cavalos com cuidado pela trilha pedregosa. O amanhecer os encontrou emergindo do outro lado, onde um vale verde se estendia como uma promessa cumprida após o deserto árido. Alexandre parou no topo, contemplando a paisagem que se desdobrava diante deles. Um rio serpenteante brilhava sob a luz nascente, florestas cobriam as encostas, e ao longe, a fumaça de algum pequeno assentamento elevava-se em direção ao céu limpo. É lindo, murmurou Elisa, a fadiga da fuga esquecida diante da majestosidade do panorama. É um novo começo, respondeu Alexandre. Como todos os que tivemos. Desceram até chegar às margens do rio, onde pararam para descansar. Elisa ajoelhou-se junto à água, observando seu reflexo. O rosto que lhe devolvia o olhar era o de uma mulher transformada, com olhos que haviam visto o medo, mas também o amor, com uma determinação que antes não possuía.
Tirou o colar com a pedra polida que Alexandre lhe havia dado, segurando-o contra a luz. Os minerais em seu interior capturavam os raios solares, refletindo brilhos dourados e avermelhados. Esta pedra me lembra a nós, disse, mostrando-a, moldada por forças que não podemos controlar, mas bonita precisamente pelas mudanças que sofreu. Alexandre sentou-se ao seu lado, pegando a pedra para examiná-la antes de devolvê-la às suas mãos. As coisas mais valiosas são as que sobreviveram às tempestades, respondeu, seus dedos roçando os dela, em um gesto que havia se tornado tão natural quanto respirar. Continuaram sua viagem em direção ao pequeno povoado, onde foram recebidos por um ancião que os cumprimentou como se os estivesse esperando. Ofereceu-lhes uma cabana abandonada junto ao rio que havia pertencido ao seu filho. Não é muito, disse o ancião, mas com trabalho e cuidado pode ser um lar. Já é, respondeu Elisa, seus olhos encontrando os de Alexandre em uma promessa silenciosa. Naquela noite, sentados na varanda de sua nova casa, contemplaram as estrelas. Alexandre tirou de seu bolso o pequeno amuleto de prata, em forma de anjo, que havia carregado consigo desde a morte de seu filho. Observou-o por um longo momento antes de oferecê-lo a Elisa. Quero que o tenha, disse, sua voz tranquila, mas firme. Não para esquecer o passado, mas para honrá-lo enquanto construímos algo novo. Elisa pegou o amuleto com mãos trêmulas, consciente do profundo significado do gesto. Eu cuidarei dele como você cuidou de mim, prometeu, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. Nesse momento, enquanto a lua se elevava sobre as montanhas banhando o vale com sua luz prateada, ambos sentiram que haviam completado um círculo. A jornada que havia começado com uma queda desesperada culminava agora em uma escolha consciente. Construir juntos uma vida nova, sobre os alicerces do que haviam sido e do que haviam perdido. O vento sussurrava entre as folhas da macieira junto à sua casa, como contando a história de duas almas solitárias que, na imensidão do deserto e sob a infinitude do céu estrelado, haviam descoberto que até as feridas mais profundas podem sarar quando são compartilhadas com alguém que compreende seu peso e seu valor. E nesse sussurro do vento, naquela noite tranquila junto ao rio, Elisa e Alexandre encontraram, por fim, a paz que ambos haviam buscado por tanto tempo. Não a paz de quem nunca sofreu, mas a de quem atravessou a dor e descobriu do outro lado a promessa de um amanhecer compartilhado.